Ok. Cananga, parte 4, né? Então, no Cananga, Canaã, parte 3, eu estava comentando, né? Acabei chegando até essa passagem, onde está explicando aqui nessa passagem sobre o que aconteceu com os nossos antepassados, né? Então, por desobediência ao à Altíssima Suprema Verdade, os nossos antepassados, eles caíram na escravatura. Só que com isso também tem a explicação aqui sobre o mais mimoso dos homens, né? E a mais delicada do teu meio. Então, o que seria essas pessoas que está sendo traduzida aqui com essa expressão para que possa compreender, né? O que seria essas pessoas, né? Então, portanto, quando Nabucodonosor ele chega, né, ele vai deportar, né, deportar os escravizados para a Babilônia, você percebe nas escrituras que ele leva para a Babilônia também, assim, leva para a Babilônia aquelas pessoas mais cultas, né? Da alta classe, vamos assim se dizer. Então, pessoas de alta classe, pessoas com outra estima de vida. Então, portanto, essas pessoas elas são mais, vamos dizer assim, mais mimosas, né? Claro que eu peço para vocês a compreensão do que seria essa tradução mais mimoso, até porque não foram os nossos antepassados que traduziram as escrituras, né? As nossas escrituras, foram os pagãos que traduziram as nossas escrituras e colocaram nomes, colocaram expressões que acabam não representando o nosso povo. Mas nesse quadro aqui, que ele está explicando, né, que você pode entender, são pessoas mais cultas, né? São pessoas mais retiradas. Então, essas pessoas mais cultas, mais retiradas, o momento que chegou o aperto, o momento que chegou a fome, o momento que chegou a sede, essas pessoas também tornaram-se mesquinhas, tá? Portanto, antes elas não tinham um comportamento mesquinho, elas não tinham um comportamento, ou seja, elas tinham um comportamento mais sutil. Mas quando veio o aperto, quando veio a fome, tá? Porque a fome e a sede, ela muda qualquer pessoa, tá? Quando a pessoa, ela passa a fome e passa a sede, tá? Ela muda qualquer pessoa. No entanto, que essas pessoas, né, cultas, chegaram a comer os seus próprios filhos, chegaram a comer as suas próprias filhas. Tanto que aqui, quando diz assim, ó, e para com o seu filho e para com a sua filha, mesquinha da placenta que saiu dentre os pés. Entanto que você vê a tradução, não, placenta não sai pelos pés. Então, no caso aqui, saiu pelos vãos das pernas, né? Para não falar a genitária, né? Saiu pela genitária. E dessa genitária, este era a única coisa que essas pessoas, né, que no caso, que essa mulher tinha que comer. Então, no caso, ela comeu às escondidas e nem deu para as outras pessoas. Para vocês verem o tamanho do aperto que aconteceu. Mas, como foi dito pelos antepassados, né? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse justo. Tá? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse justo. Como também quando o Masaia ele está caminhando, né, indo na direção do madeiro, uma mulher está ali chorando, ele fala: mulher, não chore por mim, chora por você e chora por seus filhos, ou seja, vocês vão ser escravizados. No entanto que Elu Saramá, se vocês hoje pudessem compreender e enxergar quem vos pode salvar, mas não, os vossos olhos estão encobertos. Tá? Então, portanto, e continuando, o Altíssimo fará terríveis as tuas pragas, se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras da lei escritas neste livro, para temeres este nome grande e terrível, o Altíssimo teu Criador. Então, o Altíssimo fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito, todas as moléstias da escravidão que temeste e se apegarão a ti.
Ficarei poucos em número, vós que éreis como as estrelas do céu em multidão. Ao nosso pai Ababana foi-lhe prometido, o Altíssimo prometeu a Ababana, a Altíssima Suprema Verdade prometeu a Ababana, que nós seríamos como as estrelas do céu. Em número, como as estrelas do céu, que não dá para contar, e como a areia do mar. Mas, pelo processo da desobediência, esse número sofreu uma diminuição. Tanto que você pode ver no livro Escravidão, de Laurentino Gomes, aonde que ele explica sobre o processo dos navios negreiros, que até mudou a rota dos tubarões, tá? A rota dos navios negreiros mudou também a rota dos tubarões, porque os tubarões, eles sabiam que corpos seriam lançados às águas e eles poderiam comer. Então, portanto, o número já foi reduzido lá na África, lá no Reino Congo. O número foi reduzido durante os transportes dos navios negreiros e muitos que chegaram aqui também não suportaram. Nossos antepassados, que eram como as estrelas do céu, foram reduzidos. Né? Também o Altíssimo fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga que não está escrito no livro da lei, até que seja destruído. Ficarei poucos em número, vós que éreis como as estrelas do céu em multidão, porque não destes ouvido à voz do Altíssimo teu Criador. O Altíssimo se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Primeiramente, o Altíssimo, ele se alegrava em fazer os nossos antepassados se multiplicar, ter muitos filhos se multiplicar, mas por intermédio da desobediência, foi retirado dos nossos antepassados a bênção e caiu sobre os nossos antepassados a maldição. Assim como o Altíssimo, ele se alegrava em nos fazer, em vos fazer, em fazer deles um grande número, agora ele vai fazer, né, em fazer-vos bem, em multiplicar-vos, da mesma sorte o Altíssimo se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis, né? Aqui, ó, deixa eu marcar isso aqui. Vamos lá. Marquei. Sereis desarraigados da terra a qual passais para possuí-la. Então, Ababana, né, Abraão, ele sai de Ur do Caldeus, né, lá da Turquia, vem para Cananga, vem para Canaã, que é a terra onde mana leite e mel. Mas por que Canaã? Primeiramente era Sem, Cã e Jafé, e Cananga, né, que é filho de Cã. Então, Sem, Cã e Jafé, aí vem Cananga. Cananga, ele é o mais velho. Então, portanto, ele tinha ali, junto com os demais, né, no caso com seu pai Cã, saber o local aonde que a terra, ou seja, quem chegar primeiro sempre pega o melhor. Resumindo, né? Quem chega primeiro sempre pega melhor. Então, Cananga é o melhor lugar da face da terra. Exatamente, Cananga é o melhor lugar da face da terra. Mas essas pessoas, né, esses cananeus, como eles são impuros, eles contaminaram a terra. O Altíssimo, a suprema verdade, porque o nome do Altíssimo é a verdade, a suprema verdade chama a Babana, né? E ele, agora você vai para uma cidade onde eu vou te mostrar. Quando eles chegam lá, os nossos antepassados chegam em Canaã, eles deparam com aqueles homens, mas, né, os cananeus, os jebuseus, como nós lemos na Escritura, o Altíssimo promete: eu vou arrancar esse povo daí e essa terra vai ser sua e dos seus descendentes para sempre. De sorte que, se me obedecer, certo? Se andar em obediência, o Altíssimo vos espalhará entre todos os povos. De uma extremidade da terra, né, servirás ali outros deuses, outros espíritos que não conheceste, nem tu, né, ou seja, nem você, nem teus pais, servirás ali a madeira e a pedra.
Então, portanto, vindo o processo da escravatura, foi passado para os nossos pais a adoração à madeira e à pedra. A madeira, cristianismo, e a pedra, o islamismo, tá? Então, depois eu vou montar, a gente vai ver um outro estudo, aonde que eu vou falar para vocês sobre esse tripé, né? Cristianismo, islamismo e judaísmo, que são as três maiores religiões que existem nesse mundo, a qual as escrituras mesmo nos afirma, o mundo jaz do maligno, e nós falaremos sobre esses três espíritos. Nem ainda, né, continuando aqui, nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Criador ali te dará coração tremente, olhos mortícios e desmaio de alma. Porque muito você pode ver nesses próprios filmes, né? O que sobrou na boca dos nossos antepassados não foi o nome do Altíssimo. O que sobrou na boca dos nossos antepassados foi sim, senhorzinho. Sim, senhor. Sim, senhorzinho. Sim, senhor. É a única coisa que sobrou na boca dos nossos antepassados. Porque o que era visto eram os seus lombos, ou seja, chicote no lombo, corrente nos seus braços, nos seus pescoços, pesos nos seus corpos, é o que sobrou para os nossos antepassados, mediante a desobediência. Por desobedecer o Criador, então, portanto, foi fácil para todos os continentes, para todas as nações, fazer o que fez com os nossos antepassados. Aqui, ó, a tua vida, né? A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Ok, vamos lá. Tá? Vou pegar um exemplo para que você possa compreender. Pessoas hoje que vivem somente de medicamentos, né? Pessoas que têm terrores noturnos, pessoas que têm pavor de ficar sozinho, tem uma sequela de junções que acumulam as pessoas e elas acabam não sabendo a sua verdadeira origem também, tá? Preste atenção, a sua verdadeira origem também. Eu não sou médico, tá? A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia, e não querás na tua vida. Então as pessoas perdem, né? Eles perderam a crença pela própria vida, perderam a fé pela própria vida, perderam a esperança pela própria vida, tá? Então, no exemplo, eu vou pegar aqui para que a gente possa até chegar aqui onde que eu pretendo chegar e eu vou chegar ao Altíssimo, assim, à Suprema Verdade. Estou na presença da Suprema Verdade e ela está sendo anunciada quando nosso pai Adão e a nossa mãe Eva estavam no Éden, estavam no paraíso. Foi dito através da Suprema Verdade, o Altíssimo, bendito, louvado seja, para que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o inimigo de nossas almas, o inimigo do nosso pai e de nossa mãe, ele sendo um querubim, tá? Ele reduziu a sua frequência e entrou no seu arquetipo que está na Terra. Ou seja, se você pegar a equação de Einstein, né, a equação que foi dada para Einstein para que Einstein apresentasse ao mundo, E igual a mc ao quadrado, ou seja, se você pegar uma matéria mais uma constante e acelerar ao quadrado, essa matéria torna-se energia. E se você fizer o contrário, o que é energia torna-se matéria. Então, portanto, esse querubim, né? Porque Samael ele é um querubim, ele reduz a sua frequência, ele reduz o seu corpo astral, ele reduz a sua matéria luminosa, né? Vamos dizer assim, eu estou usando a palavra matéria luminosa para que você possa compreender, ou seja, ele reduz a sua frequência, se torna matéria e nesta terra, né, ou seja, na dimensão onde que é nosso pai Adão e a nossa mãe Eva está, ele torna-se matéria conforme a sua representação. E a sua representação desse querubim é uma serpente. E essa serpente seduz a nossa mãe, Eva,
tá? Que come o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas não morre. Mas não está escrito que assim que você comer, você vai morrer? Ah, mas fala que é para Adão comer, tá? Então ele seduz a nossa mãe Eva, que seduz o nosso pai Adão, e Adão come o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, se você lê de uma forma quadrada, de uma forma religiosa, você vai dizer assim, mas então, assim que ele comer, ele vai morrer, tá? Mas ele comeu e não morreu, ela comeu e não morreu. O que seria essa morte? O que seria esse quadro, tá? O que Adão morreu em Adão? A conexão direta que ele tinha com o Criador, a conexão direta que ele tinha com o Espírito da Altíssima Suprema Verdade, tá? A qual foi recuperada quando o Filho do Altíssimo veio a esse plano, veio a essa matéria onde que nós estamos e recuperou a conexão direta a qual nosso pai Adão perdeu lá no paraíso, perdeu no Éden. Então, aquele que foi pendurado no madeiro, o filho da Altíssima Verdade, que não é filho do homem, ele é filho da Altíssima Verdade, recuperou a conexão direta, recuperou a vida, porque ele é a vida, recuperou a conexão direta com a Suprema Altíssima Verdade, que é o nosso Criador. Não tendo isso em vida, certo? Não tendo isso em vida, porque os nossos antepassados desobedeceram o Criador e não aceitaram que caia sobre nós o sangue desse justo e sobre os nossos filhos. Mulher, não chore por mim, chore por os vossos filhos. Não creram, então, portanto, não se conectaram com a Altíssima Suprema Verdade, que é o nome do Criador, né? E com isso, essas pessoas, elas dizem pela manhã, ah, quem me dera fosse a noite. E essas pessoas dizem, quando chega a noitinha, ai, quem me dera que fosse amanhã, porque o presente da pessoa para ela é um peso, porque tanto no seu passado como no seu presente e quiçá no o seu futuro, ela está desconectada com a verdade. E todo aquele que está desconectado com a verdade está conectado com a mentira. Isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terá diante dos teus olhos. Então, isso, estou lendo aqui agora, aqui, ó, isso pelo pavor que sentirás na consciência, no coração, na mente, pelo espetáculo que terá diante dos seus olhos. Então, a palavra coração, é bem estendida essa palavra coração, é bem estendida a palavra mente, porque a sua mente mente para você constantemente, você acredita e vive na mentira, tá? Ou seja, isso será pelo pavor que sentirás na sua consciência, tá? Quando a sua consciência ela é despertada, quando você acorda, aí você se alinha com a verdade e abandona a mentira. Nesse caso, como os nossos antepassados, eles se desligaram, eles não aceitaram a verdade, se conectaram com a mentira e tornaram-se escravos da mentira. Então, portanto, a sua vida ficou suspensa diante dos seus olhos todos os dias, porque todo o seu desejo ficou à mercê do seu marido. E o seu marido, nesse caso aqui, tornou-se a mentira. Porque anteriormente o seu marido é a verdade. Negaram o marido, negaram o esposo, verdade. Então, portanto, aceitaram como uma aliança a mentira. Então, portanto, toda a sua vontade está sujeita ao seu marido. Então, portanto, toda a sua vida, toda a sua vontade ficou sujeito àqueles que o escravizou. Tá? Como diz, o salário do pecado é a morte. Continuando. Agora vem uma questão aonde que é anunciado para a terra inteira, tá? É anunciado para você que vou usar essa palavra para que você possa compreender, para você que é um descendente de escravo, na verdade você não é um descendente de escravo, você é um bantu. Você é um bantu, tá?
você é descendente de reis e rainhas. Você é um descendente de príncipes e princesa. Você é um bantu. Você é filho de Ababana, Lísica e Acuba. Você é filho de Abraão, Isaac e Jacó. Você não é filho de escravo. Você é um semita. Você é um verdadeiro semita. Você é bantu, tá? Agora, poxa, eu não estou entendendo o que você está falando. O Altíssimo te fará voltar para a escravidão em navios, porque a palavra Egito é a mesma coisa que escravidão. Qual o único povo da terra que foi desraigado, que foi arrancado, né, que foi arrancado da sua terra e foi transportado para outros continentes, para outros povos de navio e ali tornou-se escravo. Tanto os homens tornaram-se escravos, como as mulheres tornaram-se escravas. Qual o único povo da terra ao qual os seus filhos foram vendidos como escravos e como escravas? Pelo caminho, estou lendo aqui agora, pelo caminho de que te disse, nunca mais, nunca jamais o verás. Sereis, vou marcar isso aqui. Opa, vou marcar isso aqui. Olha lá. Sereis ali oferecidos para venda. Qual o único povo da terra que foi oferecido para venda, transportado de navio, foram desarraigados da sua terra, transportado para outros continentes de navio, para outras nações, e foi oferecida a vida como venda, como escravos, escrava, eles e os filhos deles. Aos vossos inimigos, o colonizador nunca foi e nunca será amigo daquele que o coloniza. Então, portanto, o Deus, a vontade daquele que escraviza, será que é a mesma vontade do espírito do escravizado? É claro que não. Sereis ali oferecido para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Como assim não haverá quem vos compre? Como vos disse, aquele a qual poderia comprar, poderia redimir através do seu sangue que foi derramado no madeiro, porque ele foi colocado no madeiro, os nossos antepassados não quiseram. Os nossos antepassados recusaram que caia sobre nós o sangue desse justo. E caiu sobre os nossos antepassados o sangue desse justo. Mas nós, que aqui estamos, a nós chegou o sétimo dia, chegou o Redentor, para que nós possamos ser conduzidos novamente à nossa celeste pátria. Aqui então, continuando, aqui está o navio negreiro, aonde que as escrituras, ela é um documento que prova que nós, Bantu, somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó. As escrituras, ela é um documento que afirma que nós, Bantu, somos filhos de Ababana, Lísica e Acuba, porque os nossos antepassados foram transportados de navios para todas as nações, para todos os continentes, por desobediência dos nossos antepassados. Os nossos antepassados foram vendidos como escravos e escravas. E bem aqui, nessa imagem, você pode ver aqui, ó, os nossos antepassados aqui, ó, tá vendo? Tá? Aqui os príncipes e princesas do Criador que não quiseram aceitar a verdade. Então, portanto, tornaram-se escravos da mentira. Então, aqui, portanto, certamente aqui é a parte de cima do navio, tá? Porque a parte de baixo é a parte onde que ela tem que ter mais peso, tá? É usado essa frase mesmo, tá? Porque como transporte, né? Que eles foram transportados como mercadoria, tá? Uma mercadoria de terceira.
Eu até penso eu como que as mulheres elas se viravam, né? Como que elas faziam nos seus tempos, né, de período lunar, né, da sua menstruação, tá? Então, portanto, aqui o peso, tá? Porque isso aqui é constituído como um peso, o peso, tá? Não é chamado de pessoas, é mercadoria. Aqui é mercadoria, não é pessoas, aqui é uma mercadoria. Então, aqui essas pessoas, essa mercadoria, né? Colocados aqui, tá vendo? A quantidade de pessoas, aqui, estão tudo um cabeça para um lado, outro com a cabeça para o outro, tudo vou usar uma palavra aqui, né? Empiotado aqui, ó. Tá vendo? O formato como eles estão produzidos aqui. No entanto, que no próprio livro de A Escravidão, de Laurentino Gomes, explica bem que até a rota dos tubarões mudaram, né? Certo? A rota dos tubarões mudaram, porque os tubarões já tinham a ciência que a carnificina, né? No caso que muitos corpos seriam lançados fora do navio, então teria alimento para esses tubarões, tá? Então, os nossos antepassados, o nosso número, que era tão imenso como as estrelas dos céus, que não dá para se contar, foram reduzidos, né? Foram reduzidos lá em Cananga, lá em Canaã, foi reduzido durante o processo dos navios negreiros que chegaram aqui, né, no nosso continente, e foram alguns, né? Alguns que conseguiram não é nem viver, né? Alguns conseguiram sobreviver nesse continente. Então, Canaã, parte 4, acabei eu, príncipe Benhamiá Banacongo, anunciei hoje. Até a próxima.